Para a gente falar sobre vitimologia, que é um interesse específico, e criminologia também, minhas áreas de pesquisas. Criminologia, vitimologia, aqui no Rio Grande do Norte eu sou juiz da violência doméstica, então, especificamente, trabalho com abordagem vitimocêntrica. E hoje, né, então, vamos falar um pouco sobre perfilamento de gênero. Eu me propus a discutir um pouco essas questões sobre perfilamento de gênero, e a partir dessas ponderações sobre esse tema, né, nós vamos investigar um pouco as questões do direito, né, como esse direito, como a psicologia social contribui para pensar o perfilamento de gênero. Eu não vou dizer exatamente agora o que seria um perfilamento de gênero, mas a gente vai chegar até ele a partir da compreensão da teoria do estereótipo, que é uma teoria criminológica e também vitimológica importante. Então, vamos lá. Teoria, vamos chamar de teoria do etiquetamento, que é uma construção teórica da criminologia, mas a gente não vai falar de etiquetamento, vamos falar mesmo de estereótipo. E dentro da perspectiva do estereótipo, vamos falar de preconceito. E não dá para separar aqui, falar de preconceito de gênero, ou perfilamento de gênero, sem entender preconceito. Então, para a gente entender um pouco a teoria do preconceito, eu teria que falar também de preconceito no sentido interseccional, né? Racial, enfim, não é limitado apenas às questões das mulheres. Então, vamos iniciar de forma mais lenta, para a gente chegar um pouco à compreensão do que seria um perfilamento. Então, iniciando pelo preconceito e o preconceito base. Vamos chamar de preconceito base, e talvez seja o preconceito, segundo eu penso, fundante do movimento de direitos humanos de não violência, né? Então, isso é importante para mim também, porque eu pesquiso nessa área, eu pesquiso movimentos sociais e práticas não violência, de não violência, né? É um tipo de filosofia da não violência. A gente não vai falar sobre isso, mas eu estou situando mesmo para compreender do que eu estou falando, né? De onde eu estou partindo, né? É uma filosofia secular, né? Oriental, né? Você está lá, encontra ela na filosofia oriental, religiosa, não religiosa, você vai encontrar nas práticas mais antigas, está constituída mais recentemente, no final do século XIX, ali, Tolstói, depois Gandhi, Martin Luther King, são bons representantes. Jesus Cristo é um bom representante. Então, bem, vamos lá. Tratar de preconceito racial, né? Será que nós estamos vivendo uma era pós-racial? Evidentemente não, né? Não vivemos essa era pós-racial. Talvez uma brasileira que tenha contribuído muito, tenha sido a socióloga dos anos 50, Vitória Bicudo, da USP, para contribuir para, vamos dizer, a superação dessa ideia de que existe no Brasil, ou no mundo, né, a ideia que seja no Brasil especialmente, de democracia racial. Então, a primeira pergunta é, será que nós vivemos em uma era pós-racial? Evidentemente não, não temos bases científicas para dizer que, apesar do fim do apartheid na África, ou do fim do apartheid nos Estados Unidos, ou do fim, né, da escravidão nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, escravidão, entre aspas,
não podemos dizer que existe ainda uma era, chegamos a alcançar esse estado pós-racial. Os preconceitos, o racismo, ainda são temas políticos importantes, especialmente para o direito, mas muito especialmente para uma abordagem criminológica, para uma visão do direito criminológica e para uma visão do direito vitimológica também, vitimológica no sentido crítico. A era pós-racial nunca alcançou e ela está mais distante de se alcançar. Inclusive, quando nós temos aparentes conquistas, né? Por exemplo, a eleição de Obama foi um desencadeador de muitos movimentos, né? Movimento reacionário de direita nos Estados Unidos está em ascensão. Isso depois do efeito Obama. Então, há sim uma crescente, não estou falando apenas agora dos velhos movimentos nazistas, não estou falando apenas dos movimentos racistas, supremacistas da Ku Klux Klan, não estou falando disso. Eu estou falando agora de novas estratégias da direita ultrarracista, da direita, né, de movimentos de direita, e esses movimentos de direita, inclusive, né, o movimento de direita alternativa, vamos chamar assim, que está em ascensão no mundo, né, eu estava agora com uma amiga que está vindo da Itália, ela me contando do que está acontecendo na Itália. Veja, na Itália, o centro da pior criminologia que já existiu, o centro do positivismo criminológico reacionário, base, que deu fundamento científico ao racismo na Itália, podemos dizer, um dos centros foi na Itália, e lá não é diferente do mundo. A direita, essa nova direita, essa direita alternativa está em ascensão. Essa direita alternativa, ela não só está em ascensão, mas ela está no poder em alguns países, e ela está no poder no principal país, no país que nós já sabemos qual é. Então, esse movimento de direita alternativa em ascensão, e que ocupa espaços significativos, inclusive no Brasil, né? Inclusive com forte tendência, né, de apoio dos próprios grupos marginalizados, negros, enfim, até tem gente desses grupos marginalizados, vulnerabilizados, apoiando esse tipo de direita. Isso é inaceitável, mas aceitável do ponto de vista da psicologia social. Esses movimentos supremacistas, que são disfarçados de movimentos democráticos, que de fato são antidemocráticos porque defendem a supremacia branca, e essa supremacia branca não revela, não revela, não revela claramente o que está por baixo. E o que está por baixo é o antissemitismo, é o nazismo, é o nativismo, né, uma ideologia política nos Estados Unidos que se estendeu para o Brasil. Essa ideologia defende os interesses da nação, os interesses do país, e esses interesses do país em detrimento dos imigrantes. A islamofobia, o antifeminismo em ascensão, a homofobia, o nacionalismo branco, o populismo penal, principalmente. Poderia até fazer aí um comentário sobre os movimentos de direitos de vítimas populistas encarceradoras, o neorreacionarismo, nacionalismo, neoanarquistas, enfim, e por aí vai esses movimentos de formação do preconceito. E preconceito aqui nós poderíamos dizer como base para a violência. Preconceito como formador de violência. Preconceito como componente
cognitivo, né? Então, ele é formado, ele é uma compreensão, ele forma nossas crenças, nossos pensamentos, nossos valores, nossas ações, e às vezes, e muitas vezes, nós somos preconceituosos sem dar conta. O preconceito, e aí voltando um pouco para a psicologia, e vou falar um pouco da psicologia social para refletir o preconceito, né, ou social, ou a psicologia evolucionista, o preconceito ele é a base de cognição, de formação de pensamento, e ele é muito útil, ele foi e é muito útil para o ser humano. Né? Então, nós agrupamos e associamos coisas, né? Desde o nosso nascimento. No entanto, não existe base científica para dizer que o preconceito racial ou preconceito de gênero, ou qualquer outro tipo de preconceito, seja algo inerente, cientificamente inerente à biologia ou à personalidade dos seres humanos. Nós aprendemos a ser preconceituosos. Então, esses preconceitos faz com que já na nossa formação, desde o nascimento, nós vamos fazendo associações e divisões ou classificações, né? Raça, gênero, a idade das pessoas, a gente vai fazendo essa divisão gradual. E à medida que a gente avança, a gente chega ali, começa na adolescência, já falar em divisões em grupos étnicos, segundo a orientação sexual, divisões segundo a religião, divisões a respeito de ideologias políticas, né? E vamos assim, à medida que a gente evolui, se a gente amadurecer mais nessas divisões, a gente, inclusive, vai dividir o mundo, né? O mundo ocidental, o mundo oriental. E essas divisões são úteis, porque nos auxiliam muitas compreensões e crenças, então, que faz com que a gente tome certas decisões e tome certas compreensões e facilite também. Podemos dizer que até o preconceito como categoria cognitiva, ela é uma ferramenta cognitiva que auxilia a forma de pensar. Auxilia a forma de pensar. Ela não pode definir a forma de pensar. E aí, quando a gente tem essas categorias formadas, classificadas, né, é fácil que a gente faça generalizações, né, definições antecipadas, e essas definições vão produzir estereótipos, né? Ou seja, classificar todas as pessoas da mesma forma, não entender a individualidade, generalizar, né? Todas as pessoas que estão naquele grupo, no grupo étnico, racial, de gênero, de orientação, etc., orientação sexual, etc., elas são classificadas, categorizadas da mesma forma. Então, isso já me diz muitas coisas. Evidentemente, esse tipo de atuação é desastrosa para processos de julgamento dentro do direito. O estereótipo é exatamente o contrário do que se propõe o direito. Analisar a especificidade, a individualidade. Então, se a gente tem um direito de base, nosso direito, principalmente em ciências criminais, nosso direito de base é um direito individualista, temos uma construção moderna baseada na individualidade do sujeito e na especificidade desse sujeito, não na classificação genérica das pessoas. Vamos dar um exemplo, né? É um experimento, vou trazer alguns experimentos. Um experimento que foi feito nos Estados Unidos por psicólogos sociais era o seguinte: pessoas eram chamadas para analisar um caso de fraude em uma prova. E aí, os cientistas, eles dividiam as pessoas
segundo as aptidões matutinas ou noturnas. Aptidões cognitivas matutinas, aptidões cognitivas noturnas. O que são isso? Você funciona mais de manhã ou você funciona mais, mentalmente falando, você funciona mais à noite? Qual é a sua aptidão cognitiva? Sua aptidão cognitiva é pela manhã? Ok. Então, o cientista via essa situação e ele começava o seguinte, ele fazia o inverso. Pessoas da aptidão cognitiva matutina de manhã eram chamadas para avaliar um caso de fraude à noite, ou seja, quando eles estavam com maior dificuldade, vamos dizer, cognitiva de pensar. E aí, nesse caso, nessa avaliação, nesse julgamento de um caso de fraude, se você não estava com habilidades de pensar, isso é um recurso que é muito utilizado em psicologia social para definir o preconceito, essas pessoas se sentiam com dificuldade de pensar e logo disparavam um mecanismo de preconceito cognitivo para facilitar o pensamento, porque o preconceito ou o estereótipo é uma estratégia de facilitação de pensamento. Então, as pessoas que feita essa classificação matutinas, os pensavam melhor de manhã, que eram chamadas à noite para fazer um julgamento de um caso, elas atuavam com mais preconceito. E do mesmo jeito, as pessoas que eram noturnas, que eram chamadas para avaliar um caso de julgamento de fraude, e esse caso de julgamento de fraude de uma prova era feito de um estudante que era atleta. E aí ativa o preconceito de que os estudantes que são atletas são os estudantes. Isso nos Estados Unidos, mas pode valer, de certa forma, para o Brasil. Os estudantes que são atletas são os que mais têm dificuldades cognitivas. E logo, se são os que mais têm dificuldade cognitiva, são os que são mais fáceis, né, de serem atores de fraude em prova, né, de burlar o sistema de avaliação de uma universidade. Então, a avaliação foi os alunos que tinham habilidades de manhã, quando eram chamados para julgar à noite, no momento em que tinham mais dificuldade de pensar, eles agiam de forma mais preconceituosa, atribuindo a culpa, naquele caso, ao atleta, entendendo, julgando, já pré-julgando o atleta como a pessoa responsável pelo... Então, isso inicialmente é importante a gente ver. Então, em certas situações cognitivas, os preconceitos facilitam, né? Nós temos um atalho cognitivo para facilitar, e esses estereótipos, eles auxiliam, né? Auxiliam nessa tomada de decisão. Logo, a gente pode dizer, bom, isso é muito importante para o direito, porque envolve tomada de decisão. Exato. Preconceito está diretamente associado à tomada de decisão. Então, os preconceitos ou os estereótipos de que os asiáticos são os melhores, por exemplo, os asiáticos são os melhores em matemática, as mulheres não são boas em matemática, os homens são bons em ciências exatas, em cálculo, em liderança. Isso cria generalizações, e essas generalizações, inclusive, gera problemas seríssimos para aqueles que não estão adequados à generalização. É claro que nem todos os estudantes orientais são bons em matemáticas. Os que não são passam severas dificuldades sociais. E essas classificações genéricas acabam produzindo comportamentos subjetivos. Isso é que é importante dizer. Produz subjetivação. Se você acredita que você realmente é uma pessoa que, né, que está disposta, tem habilidade de matemática, você vai, de acordo se você está antenado com esse preconceito, com esse estereótipo, você vai agir de acordo com ele, produzir a internalização do preconceito, a subjetivação desse preconceito.
É, um outro, um outro experimento. O experimento é o seguinte, é o experimento do jogador falso. As pessoas são levadas a acreditar que um jogador de futebol, ele é branco, um grupo de pessoas é levado a acreditar que um jogador de futebol é narrado esse jogo, e ele é levado a acreditar que o jogador é branco. Outro grupo de pessoas é levado a acreditar, com a mesma narrativa do jogo, ela não está vendo o jogador, mas é levado a acreditar que o jogador é negro. E aí, depois, o pesquisador vai fazer indagações sobre as habilidades daquele jogo. Eles apenas ouviram, né, a narrativa de um jogo. Esses experimentos são nos Estados Unidos de psicologia social. E depois, né, elas são levadas a acreditar que o jogador, um grupo, é levado a acreditar que o jogador era supostamente branco ou o que o jogador era supostamente afrodescendente. É interessante que a grande maioria das pessoas que são levadas a acreditar que o jogador era branco atribuem ao jogador as habilidades, né, das pessoas brancas, como a inteligência. O grupo que é levado a pensar que o jogador é negro, leva a acreditar que ele tem mais força, né? Então, você já vê a formação do estereótipo. E isso é importante para a gente pensar os julgamentos também. Pensar o julgamento. O experimento do jogador diz muito, né, como é que acontece esses estereótipos. Tem um outro experimento, né, interessante, que é o experimento em que os observadores, né, os participantes do experimento, eles observam homens brigando, homens brancos e negros. E aí, brigando, o que eu digo, é só um empurrão, né? Há um empurrão de um homem branco para um negro. Em um outro filme, há um empurrão do homem negro contra um homem branco. E aí as pessoas, os participantes que não sabem que estão no experimento, né, científico de base de preconceito, eles são chamados para avaliar esse vídeo. O que é que eles estão vendo nesse vídeo? É interessante, e isso é um dado importante para o direito. Porque a maioria dos pesquisadores, dos participantes, eles viam o homem branco empurrar o negro como um gesto de brincadeira. Mas, quando o negro empurrava o branco, esse gesto era interpretado pelos participantes como um gesto de violência. Isso diz muito para o direito. Como um negro empurrando um branco é observado. Como um branco empurrando a negra, ou um branco empurrando um negro, como é que ele é avaliado socialmente. A questão do estereótipo é justamente isso, né? Então, há uma generalização das características e se ignora os traços pessoais das pessoas. Então, a gente se define as pessoas de forma... As mulheres são mais empáticas, ou os homens, as mulheres são mais habilidosas para as relações de cuidado, as mulheres falam mais, e aí eu começo a fazer sexismo, ou diferenças segundo os sexos, e essas diferenças, elas podem ser, no caso das mulheres, negativas ou positivas. Eu posso ter diferenças, né, sexistas negativas a respeito das mulheres, as mulheres são menos competentes, por exemplo, ou posso ter diferenças sexistas positivas,
né? Por exemplo, as mulheres são mais bondosas, ou as mulheres são cuidadoras. E de qualquer forma, o mais importante dizer é que qualquer que seja essa diferença de estereótipo sexista negativo ou positiva, para as mulheres, elas são no sentido negativo. Quero dizer o seguinte, mesmo quando as mulheres sofrem classificação de estereótipo positivo, né, as mulheres são mais bondosas, esse mais bondoso, no final, traz o estereótipo de que elas são frágeis, fracas, românticas, inocentes, benevolentes, o que seja. Isso define como as pessoas pensam, essa diferença, essa distinção, né? O teste, isso é uma pesquisa antiga de psicologia social, o teste do furacão, né? As pessoas são chamadas, participantes são chamadas a definir qual é a intensidade de um furacão, e é dito para elas, para esses participantes, a intensidade com o nome do furacão masculino e com o nome do furacão feminino. Veja o estereótipo funcionando. As pessoas não sabiam nada sobre o nome do furacão. O nome do furacão era inventado. Esse furacão não existia, mas quando o nome do furacão era masculino, as pessoas que não sabiam nada ativavam seus recursos de estereótipo para dizer que os furacões masculinos eram mais fortes do que os furacões com o nome feminino. Esses recursos cognitivos, estereótipos de classificação, de generalização, eles produzem muito erro. Isso é o que a gente tem que importar. Embora no senso comum seja necessário, seja comum, que seja, esse tipo de comportamento, de pensamento dentro do direito é desastroso, porque ele é contraditório, ele pode ser manipulado, isso é inaceitável do ponto científico jurídico, técnico jurídico. Então, vamos pegar as circunstâncias em que os judeus, né, viviam nos anos 40, lá na Alemanha. Então, carregado de preconceito em relação a eles. Os judeus na Alemanha e os judeus na União Soviética. Né? Os judeus na União Soviética, eles eram classificados como, na União Soviética, eles eram classificados como anticomunistas. Na Alemanha, eles sofriam estereótipo por serem comunistas. Então, os estereótipos produzem esses atalhos cognitivos que facilitam, de certa forma, o pensamento, mas eles produzem pensamentos distorcidos. Também existem os experimentos de fotografias, né? Os experimentos de fotografia são muito importantes em psicologia social para definir traços de personalidade preconceituosa ou racismo, mas também, inclusive, para a gente pensar o direito. Né? Então, como é o experimento? Se mostra fotografias de pessoas brancas e negras. E aí a pessoa que participa do experimento tem que fazer lá, apertar um botão, e esse botão, né, vai dizer, branca, aperta um botão da esquerda, foto de pessoa negra, o botão da direita. Só isso. Depois, numa segunda etapa, se mostram palavras e pede a pessoa para, não, se palavras com conotação positiva, palavras com conotação negativa, aperta o botão. Depois se combina fotografias e palavras. Esse experimento ele vai diminuindo a velocidade e forçando o cérebro, né, a trabalhar segundo uma lógica de estereótipo. O que é que acontece? De forma resumida aqui, acontece o quê? Que pessoas negras são associadas com mais frequência, o menor espaço de tempo de pensamento que a pessoa tem, é quando associa pessoas negras às palavras com sentido negativo. Pessoas brancas associadas a palavras com sentido positivo.
Esse experimento, né, não vamos ficar com medo dele, porque ele não diz que você é racista, mas ele pode dizer que você tenha traços de preconceito ou estereótipos na sua formação neural. E sempre que eu digo isso para os meus alunos, cuidado com o que você coloca na sua rede neural. Cuidado com as pessoas que você fala. Cuidado com as redes sociais que você usa. Essas redes sociais podem estar contaminando sua rede neural. E se você tiver uma rede neural contaminada, por conta das pessoas com quem você convive, você vai se tornar, ou pode se tornar, vai se tornar, não, você pode se tornar uma pessoa com os mesmos preconceitos dessa pessoa com quem você conversa. Ou dialoga, enfim, etc. Então, vamos lá, voltando aos nossos experimentos. Então, o experimento do cérebro mostra, né, que você, mesmo, e foi interessante esse experimento, porque mesmo pessoas negras tinham traços de preconceito. Mesmo pessoas negras. E o interessante também é que a psicologia social, né, ela desenvolve estudos que não existem. Nada que seja uma predisposição biopsicológica do ser humano para ser racista ou preconceituoso, mas isso decorre de processos externos, de relações humanas. O experimento dizia, ele previamente ele dizia que você ia ver pessoas negras, e aí você ativava uma certa zona associada à negatividade. No entanto, quando você não dizia negras e que você via fotografias de pessoas negras, essa zona cerebral não era ativada. Esse experimento ele leva a muitas conclusões, principalmente de que não existe uma zona cerebral específica para a categoria negativa das pessoas. Existem muitos outros pensamentos muitos outros experimentos que são um alerta para o direito. Um alerta para o direito. Né? Então, o pensamento da análise de filme, existem vários experimentos de análise de filme, de cena. Né? Imagina um poder judiciário, assim, um juiz, ele muitas vezes, hoje, com as tecnologias de filmagem, ele tem muitos casos em que o julgamento acontece com análise de filme, de filmagens. E aí, esse experimento é uma grande lição, porque o experimento é um experimento de crianças pretas e brancas, meninos e meninas, brincando. Pretas e brancas, meninos e meninas, brincando. Não há nenhum problema com o vídeo, com o filme. Nenhum problema com o vídeo. Então, os pesquisadores, né, eles chamam os participantes do experimento social para encontrarem o problema. Encontrar o problema, observar se há algum problema. É como se fosse, vamos observar a cena e analisem o comportamento potencialmente problemático. Então, as crianças estão brincando, o observador está olhando, só que ele não sabe que ele está sendo submetido, o observador, a uma tecnologia de rastreamento ocular. E essa tecnologia vai dizer para onde ele está olhando. Crianças pretas e brancas, meninos e meninas, entre os pretos e brancos, o olho da maioria dos pesquisadores ficou mais tempo olhando para quem? Para os pretos ou para os brancos? Para os pretos. Entre as meninas e os meninos pretos, o olho da maioria dos participantes ficou olhando para as meninas ou para os meninos? Para os meninos. Isso tem a ver com o motivo da gente encontrar muitas pessoas encarceradas? Tem, não dá para a gente entrar aqui nesses detalhes. Inclusive, hoje vou participar de uma palestra e vou aprofundar especificamente esse assunto. Mas é isso. Né? Então, é isso. Veja como as bases do preconceito, né? As bases do preconceito, e que são bases que estão politicamente em ascensão. São bases que estão politicamente em ascensão no país. E que
Dentro do direito, elas estão, em ascensão também, dentro do direito. O que seria o perfilamento de gênero, né? O que seria o perfilamento de gênero? Antes de chegar no perfilamento de gênero, a gente tem que entender um pouco que não dá para a gente ter visão individualista ou reducionista, né, das relações sociais. Essas relações sociais, elas são complexas. E, especificamente, as relações de gênero, elas são marcadas por estereótipos. E como esses papéis sociais de gênero ou de estereótipos, eles são, vamos dizer, construídos socialmente. Nós atribuímos a homens e a mulheres certos comportamentos. Nas nossas relações, essas relações, elas são internalizadas. Crianças, logo cedo, meninos, meninas, alguns recebem bonecas, panelinhas, outros carrinhos, armas de brinquedo. As mulheres são vistas de tal maneira, as mulheres que não decidem ter filhos nem se casar são egoístas no mercado de trabalho. Os homens exercem que papéis? Nas relações afetivas, as mulheres possuem um papel relacionado ao de companheira, mulher de família, e assim esses papéis, essas classificações vão formando a identidade de gênero. É isso que Simone de Beauvoir está dizendo na sua filosofia existencialista. A mulher não nasce mulher. A mulher não é um útero. A mulher torna-se mulher. Mulher é um verbo, não é um substantivo. O gênero, então, ele é construído, né? Ser mulher, ser homem. Isso é o motor dessa identidade, né? Como a mulher se identifica ou como ela se constrói nessas relações sociais. Então, essas relações sociais também definem as suas atribuições individuais, e uma mulher, para vencer esses atributos, esses estereótipos, ela terá muita dificuldade de vencer esses atributos, e isso, né, podemos dizer, está na base do perfilamento, ou a palavra em inglês, profile. Perfilamento. Perfilamento, nós estamos mais acostumados com o perfilamento chamado de perfilamento criminal. Perfilamento criminal como um sentido negativo, utilizado para análise perfilada de atuação policial durante a abordagem, mas não é só isso. O profile, o perfilamento, é algo que hoje é comum nas redes sociais, no comércio, na economia, no trabalho, que é justamente isso tudo que eu estava falando até agora. Classificação, categorização. As redes sociais, quando vocês começam a ter acesso às redes sociais, vocês estão perfilados, né? O Instagram vai lhe perfilar, vai lhe definir quais são os seus padrões, vai definir para o Instagram, é importante saber qual é a sua cor, inclusive para oferecer certos produtos adequados à sua cor. Empresas privadas fazem perfilamento para oferecer serviço, para mostrar publicidade. O governo também faz perfilamento, né? Toma certas conclusões genéricas para direcionar políticas. E o governo faz isso, inclusive, para a política de gênero. A violência, a Lei Maria da Penha é uma lei produto de um perfilamento. Isso é até difícil de dizer. Inclusive, eu sou homem, branco, problemático de certa forma, mas há um perfilamento. Há um estereótipo de gênero negativo, ou seja, de que as mulheres são incapazes de vencer a violência doméstica e logo o Estado deve intervir nisso. É interessante, porque a grande clientela das varas de violência doméstica são as clientelas das mulheres pretas ou pardas. O perfilamento racial, o perfilamento de consumo, o perfilamento social, né, aquele que define a idade, o gênero, a localização, ele produz
estereótipo produz preconceito institucional, discriminação indireta. Isso é seríssimo. O que eu posso dizer é que, é até difícil dizer isso assim, em tão curto espaço de tempo, porque a gente diz muitas coisas, inclusive adotamos certos perfilamentos. Se a Lei Maria da Penha é, de fato, um perfilamento, esse perfilamento está dizendo alguma coisa sobre as mulheres, e esse alguma coisa sobre as mulheres pode reforçar um estereótipo institucional, inclusive. Vamos pegar, para terminar, pegar o estereótipo sobre os negros associados a crimes na África do Sul, do apartheid. Os brancos tinham uma crença coletiva de que negros eram os que cometiam, em sua maioria, os crimes na África. Mas veja, lá existia uma lei que proibia brancos condenados de cumprirem penas em locais públicos. Isso quer dizer que só negros cumpriam pena, condições de cumprimento de pena, prestação de serviço, etc., que fosse em locais públicos. Só os negros e negras, eram vistos publicamente cumprindo pena, e isso reforçava um estereótipo com base no direito, reforçava um estereótipo de que só os negros, ou grande maioria dos negros, eram os que cometiam os crimes. E os brancos não eram vistos como pessoas predispostas a cometer crimes, porque existia uma lei que proibia brancos de cumprir penas. E aí a minha reflexão crítica, teórica, inclusive, da academia. Quais são as consequências para as mulheres quando a gente tem uma lei que nega às mulheres o poder de decisão nos seus casos, porque a mulher não tem participação nos casos de violência doméstica? Será que nós estamos fazendo perfilamento de gênero, um perfilamento baseado em um reforço de estereótipo negativo sobre as próprias mulheres? Vamos ter que aguardar o tempo e as pesquisas para chegar a essa conclusão. Obrigado pela atenção. Então, prof, muito obrigada pela sua fala. A gente fica muito feliz de tê-lo conosco na manhã de hoje, trazendo temas tão importantes e que nos dão tantas ideias, assim, do que pensar. Às vezes, isso que o senhor acabou de falar sobre a Lei Maria da Penha é algo que nunca passou pela minha cabeça, né? Mas são coisas que a gente começa a maturar nas nossas ideias e faz muito sentido. Muito obrigada pela sua fala. Acho que a gente tirou bastante temas, inclusive para pesquisas aqui da sua palestra. De imediato, eu passo, então, a palavra para o pessoal que tem alguma pergunta para o prof. Podem abrir o microfone bem à vontade. Ou encaminhar no chat. Ali, temos uma pergunta no chat. O Elton. Em que medida a apropriação das pautas identitárias pela esquerda tem sido instrumentalizada pela nova direita como justificativa retórica para a mobilização do discurso de ódio e da guerra cultural? Eita, perfeito. Ei, Welton, exatamente, né? Welton, eu acho que estamos aí nessa linha, né? É uma grande questão, inclusive, a esquerda está discutindo isso, ou não está discutindo isso. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso. E aqui é importante a gente tomar essa questão a partir de um ponto de vista acadêmico, de um ponto de vista teórico de justiça, de perspectiva de justiça democrática na academia. E aí, eu não sei se eu vou ser suficientemente claro para você, mas uma coisa é discutir essas questões do que eu estou falando de preconceito na academia, na ótica da vitimologia, da criminologia crítica, etc., e outra coisa é eu ir para o espaço político. Né? O espaço político partidário, as coisas ficam bem mais confusas, e esses conceitos, essas ferramentas são manipuladas. Eu não sei se você concorda, e se você quiser falar, a gente seria até melhor ouvir sua voz, né? Esses componentes de estereótipos, de categorização de estereótipos, de preconceito, são manipulados por políticos.
de direita ou de esquerda. De direita ou de esquerda. Existem estudos com discursos demagógicos, eu não estou falando nem de direita nem de esquerda, embora eu tenha começado falando da direita, mas existem discursos políticos demagógicos de políticos de esquerda ou de direita, e esses estudos científicos analisando esses discursos, os discursos demonstram que esses políticos, não estou falando dos Estados, no Brasil, mas nos Estados Unidos, demonstram que esses políticos trabalham as mesmas categorias, nós e eles, né? E se alimentam de discursos demagógicos em situações políticas de competição. É claro que em situações políticas de competição e de crise econômica, esses discursos demagógicos, nós e eles se apropriam dessas categorias cognitivas de que eu falei aqui, essas categorias cognitivas de que eu falei, para ganhar eleições. O que é que eu quero dizer, o Elton? Preconceito é uma moeda valiosa na política. Se você quiser complementar, eu acho que a gente eu gostaria que você falasse alguma coisa para a gente poder aprofundar essas reflexões. Sua análise foi a sua indagação é um problema científico. Acho que ele encaminhou no chat mais uma mensagem ali, prof. Não sei se o senhor consegue ver ali. Olha aqui. Uhum. Mas eu posso fazer a leitura. Ele escreveu assim: sem entrar no campo político, percebo que a nova direita responde com propostas punitivistas e higienistas, como redução da maioridade penal, expansão do encarceramento em massa, tolerância à violência policial nas periferias, estigmatização de defensores de direitos humanos. Isso é importante, viu? Então, essa questão da estigmatização dos defensores de direitos humanos, principalmente, né? Porque a ascensão vamos dizer, desses movimentos está diretamente ligada à ascensão dos movimentos de direitos humanos, né, a partir do final dos anos 60. Então, a gente tem que, né, analisar essas questões na ótica dos direitos humanos. Isso já daria aí uma outra reflexão importante, né, para a gente imaginar como os direitos humanos, à medida que os direitos humanos se tornam mais fortes, talvez fosse isso, pensar, as pessoas se tornam menos abertas em revelar os seus preconceitos, mas não se tornam menos preconceituosas. Eu já tenho alguns anos, eu nasci durante o período da ditadura e tinha consciência da ditadura, inclusive, no final dela. E as pessoas eram muito preconceituosas, e eu era muito preconceituoso. E claro que a gente foi se politizando, né? Certo de politização ao longo dos anos, mas isso não quer dizer que essas pessoas que são politizadas, ou que dizem menos os seus preconceitos, inclusive os políticos, não quer dizer que eles não sejam preconceituosos. Mas se você fizer uma análise cuidadosa, e se você for menos preconceituoso com relação aos seus pensamentos, você começa a perceber com muita claridade onde está o preconceito. Ele está em todos os lugares, inclusive nas próprias mulheres, inclusive nos próprios pretos, inclusive nos próprios marginalizados. É isso. Muito obrigada, Elton, pela sua pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Eu gostaria de perguntar. Eu já dei uma lida, professor, no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, mas eu queria perguntar para o senhor quais estratégias o senhor acha que seriam eficazes para desativar ou reprogramar esses estereótipos internalizados desde a infância e que está presente em muitos julgadores, está presente no Poder Judiciário e em advogados. Ei, Gabriela, isso daria também muitas coisas para a gente pensar, né? Quais as estratégias, né? Minha tese de doutorado é sobre estratégias de não violência. Então, escrevi tanto e, inclusive, pretendo publicar um livro a partir dela, não repeti-la, mas escrevendo, já está pronto, falta só a professora Catê apresentar sua apresentação para mim.
um livro sobre justiça vitimocêntrica. Eu penso que uma ideia de uma justiça vitimocêntrica não violenta é a estratégia. Mas, assim, isso é muito amplo, muito geral, que seria um paradigma vitimocêntrico do sistema de justiça com base em não violência. Isso é mais complexo ainda de falar agora. Mas vamos detalhar, inclusive. E aí pegar, inclusive, a própria história. Eu acho que a solução, inclusive, passa por a gente. Não é a solução completa, mas uma boa parte da solução passa pelo sistema jurídico. Passa por a gente. Nós, estudantes. Eu me incluo entre eles. Passa por a gente. Porque a base formação do estereótipo, ela acontece no direito. E nossos, ufa, nem precisa dizer, no direito está cheio de gente que afirmações preconceituosas e formação de base científica para afirmar preconceitos, né, divisões, separações, classificações, privilégios, né, privilégios, passa pelo direito, passa pela transformação do direito, passa a mudança das nossas mentalidades, e é como a gente percebe o sistema jurídico, né? Como é que esse sistema jurídico classifica as mulheres, como é que esse sistema jurídico perfila os corpos pretos, como é que eu, como estudante de direito, me comporto, estudante branco, me comporto. Eu sou mesmo um estudante de direito? Ou eu estou com pudor de transformar esse direito? Não respondi ainda, mas vou responder. Qual é a parte da estratégia? Uma das partes da estratégia é o contato. Uma das partes. Então, o rompimento do sistema de segregação racial, do apartheid nos Estados Unidos. Não estou falando da abolição da escravatura nos Estados Unidos, mas do apartheid, que é mais recente, década de 60. O fim do apartheid dos Estados Unidos, o apartheid estadunidense, que acabou com a segregação escolar, no regime escolar, permitiu o contato. Mas esse contato não foi suficiente para romper o racismo nos Estados Unidos. O racismo só está em ascensão. Isso foi importante porque isso mostrou que os teóricos da teoria do contato, que diziam, não, quando a gente acabar com a segregação, a gente acaba com o racismo. A segregação ou o apartheid acabou na África, nos Estados Unidos, no Brasil, formalmente, mas não materialmente. A gente não conseguiu avançar nas pautas, muito pelo contrário, tivemos, durante os anos 60, 70, 80, de certa forma, né, um certo pudor em se falar abertamente de pautas raciais, mas, incrivelmente, no século XXI, as pessoas estão falando abertamente de pautas raciais, de pautas homofóbicas, de pautas antifeministas, apoiadas, inclusive, pelos grupos atingidos. Não há dúvida que passa por questões educacionais, não há dúvida que passa pelas questões educacionais, mas o próprio sistema educacional é atacado pelo esse sistema. Os teóricos, os sociólogos que passaram a fazer pesquisas em torno dos contatos interraciais nos Estados Unidos pós-fim do apartheid nos Estados Unidos, eles levaram em conclusão de que não é simplesmente garantir o contato, é garantir o contato e uma nova conformação social, garantir o contato de pessoas que sejam entendidas no mesmo status social. Uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos, nos anos antes do fim do apartheid, era a pesquisa dos mineradores negros, que é a pesquisa de mineradores negros e brancos. Essa pesquisa fez um seguinte levantamento. Negros e brancos trabalhavam em minas, eles não tinham comportamentos racistas.
quando estavam trabalhando nas minas. Quando eles voltavam para a cidade de origem, na cidade de origem, onde vigorava a conformação de que o racismo imperava ali, eles passavam a ter comportamentos racistas. Ora, olha como era interessante. Brancos na cidade racistas, quando iam para um ambiente em que não vigorava as regras da cidade de conformação, eles passavam a ser racistas. Então, o racismo, o preconceito, ele é circunstancial. Estudos com pessoas que se mobilizaram de sair de uma cidade para outra, quando você vai para uma cidade, você muda a conformação e aí você passa a ser racista. Quando um presidente racista assume o poder, quando um presidente preconceituoso assume o poder, quando um presidente que defende a supremacia do nativismo, de expulsão dos imigrantes, isso conforma a regra padrão e as pessoas passam a admitir essa realidade. Então, isso nós poderemos dizer que, dentre todas as dificuldades, a gente precisa ter um sistema democrático que não tolere o preconceito, o estereótipo. E esse sistema democrático ele é construído aqui, ó, no nosso campo, na área do direito. Somos nós que construímos esse sistema. Professor, só uma perguntinha. O nome que o senhor falou é estratégia vitimogênica? Vitimológica, vitimocêntrica, mas é vitimocêntrica. O título da tese, você colocando posso, sem armas, revoltar-me, você encontra com facilidade. E aí eu aprofundo algumas. Posso, sem armas, revoltar-me. Obrigada. Estratégia de transformação não violenta. O princípio vitimocêntrico, com abordagem de transformação vitimocêntrica, só que não violenta, a partir de uma abordagem não violenta, ou seja, não repressiva, não encarceradora. Como fazer isso? Porque se você adotar, vamos dizer, tentando entender aqui, se a gente defender que a gente tem que defender as mulheres com mais direito penal, com mais encarceramento, eu só estou validando o sistema que encarcera, pune os marginalizados, os estereotipados, e que são justamente os negros, as mulheres. Então, defender as mulheres com mais direito penal não necessariamente vai implicar numa defesa dessas mulheres. Eu vou coisificar a proteção das mulheres. As mulheres estão sendo violentadas porque elas já foram coisificadas. Eu não vou protegê-las coisificando ninguém. Nem categorizando, nem generalizando as mulheres de nenhuma forma. Agora, eu só posso parar de fazer isso se as próprias mulheres internalizarem ou rejeitarem a categorização. Muito obrigada, Gabi. Temos mais uma pergunta aqui no chat, doutor. Deixa eu ver. Vou fazer a leitura. É o Juliano Farias de Lima. Ele encaminhou a pergunta que diz o seguinte: o perfilamento de gênero é crucial para entender as complexas dinâmicas sociais que envolvem homens e mulheres e para a promoção da igualdade de gênero. No caso, a falta de reconhecimento das diferenças, sejam biológicas, sociais ou culturais, é um empecilho para o conhecimento da igualdade de gênero. Luta essa que é tão antiga que remonta a Antígona, que lutou pelo direito natural de um ente, mas não só isso, lutou pelo reconhecimento da igualdade de gênero. Ou penso errado pensando assim? No caso, a falta de reconhecimento das diferenças, sejam biológicas, sociais ou culturais, é um empecilho para o reconhecimento da igualdade de gênero, no caso. A falta de reconhecimento das diferenças, sejam biológicas, sociais ou culturais, é um empecilho para o reconhecimento da igualdade de gênero? É um empecilho, sim. Então, eu acho que devemos evoluir do ponto de vista de uma análise crítica do estereótipo para que a gente entenda a individualidade das pessoas. Estamos bem distantes disso.
sem categorização, mas, principalmente, se a gente está no sistema de justiça, esse sistema de justiça, ele tem que pensar agora novas formas de justiça. Isso é a essência do nosso campo. A essência do direito é a essência da transformação da maneira como a gente vê a justiça. E se no passado justiça, ou se no presente justiça, pelo menos agora, para as mulheres, está sendo vista como essa justiça, essa forma de viver, de categorizar ou de defender as mulheres, isso não quer dizer que é a forma acabada. O conceito de justiça, ele é dinâmico na sociedade. E nós não podemos criar generalizações, embora seja próprio do direito essa generalização. Sim, entendo, próprio do direito, mas não próprio da aplicação do direito, na vida real, com pessoas reais, Dona Maria e seu José. E você como advogado, ou como promotor, ou como juiz. Quem está lá no caso são duas pessoas reais. E a gente tem que ter essa, vamos dizer, percepção de mundo que teve a Antígona. Percepção de mundo, de desafiar as construções naturais, porque é disso que nós estamos falando, é isso que Antígona nos ensina, desafiar as construções naturais. O irmão dela era uma pessoa real e diferente do que o direito natural dizia que deveria ser. Muito obrigada, prof. Mais alguém gostaria de perguntar? Aqui no chat também não recebemos mais nada. Bom, então, prof, agradecemos muito a sua fala novamente, então reiteramos os agradecimentos, foi muito produtivo para todos nós. A gente nos coloca à disposição do senhor, né, se o senhor, para novas palestras, novas parcerias com a revista, e ficamos muito felizes pela sua participação aqui conosco. Para os presentes aqui, inclusive para o professor, se o senhor quiser participar, hoje à noite temos as nossas apresentações de GTs, vamos iniciar então os GTs na noite de hoje, GT1 e GT2, nos links que foram encaminhados então para o e-mail dos participantes. Então, pessoal, muito obrigada aos presentes, muito obrigada aos palestrantes, ao palestrante, e nos vemos então à noite nos GTs. Obrigado a todos e a todas, um abraço e até a próxima. Satisfação. Muito obrigada.